dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 4 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Quem não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo. O Evangelho que hoje meditamos nos convida a refletir sobre a nossa vida, a calcular o material que temos para fazer uma boa construção, calcular as armas que temos para vencer o inimigo. O próprio Jesus nos indica a ferramenta principal da nossa vida, a cruz. A cruz acima de pai, mãe, irmãos, mulher, marido, filhos. A cruz, o amor-sacrifício acima da nossa própria vida. Essas palavras são fortes e não podem se dissolver em um falso desapego. Pare, pense, calcule. O que Jesus está me pedindo? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, a seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar. Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, um rei que sai à guerra contra um outro rei. Não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não poderá ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Meu irmão, você não pode abraçar o caminho de Jesus no embalo. Tornar-se discípulo de Jesus comporta um cálculo, uma escolha bem precisa. Você não pode construir a torre do teu relacionamento com Deus sem cimento, sem tijolos, sem ferragem. Só uma criança na praia pode pensar em construir uma torre de areia, mas qualquer pessoa de bom senso sabe que qualquer construção precisa de material bom.
O simples desejo não leva a nada. Precisa que esse desejo se torne uma escolha, um ato de vontade constante. Irmão, para construir o edifício de Deus na sua vida, precisa começar pela terraplanagem. Precisa tirar com firme decisão todos os afetos que atrapalham a construção. Se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É inútil querer ser de Jesus e não sair debaixo da saia da sua mãe. Haverá momentos que os teus pais não gostarão da sua caminhada, te chamarão de louco ou fanático, ou até de bitolado. Imagine, irmãos, um dos pais de uma jovem do Yeshua chegou a dizer: prefiro ver a minha filha na balada do que na igreja. Vocês entendem que se esse pensamento desse pai vem acima de Deus, a pessoa nunca poderá dar um passo na espiritualidade? Assim podemos dizer dos outros relacionamentos afetivos. Se você não coloca Deus acima do seu namorado, da sua namorada, se você não é capaz de viver a palavra de Jesus, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então, não haverá caminhada nenhuma. Não é possível seguir a Deus e ao mundão no mesmo tempo. Enfim, Jesus diz: quem não me coloca acima da sua própria vida não é digno de mim. Se uma pessoa quer construir a sua casa com Deus, então deve perguntar a Deus qual é o projeto. Não é possível nós determinarmos o projeto de uma casa que será de Deus dentro de nós. De repente, Jesus quer construir com você um palácio e você doa para ele um barraco de madeirite. Como você acha que ele fica? Deus te dá todo o material para construir um maravilhoso palácio real para ele e você acha que é suficiente você dar para ele um barraco de lona. Você entende que se você não se coloca em sintonia com Deus, na obediência a Deus, nunca irá corresponder a Deus. Portanto, irmãos, qual é o cálculo da nossa vida? Quem não carrega sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus é tudo ou nada. Não dá para fazer os teus cálculos. Para Jesus, a esmola não é suficiente. Ele quer tudo. Você pode até começar dando as suas migalhas, mas o importante é que você chegue a dar a Jesus o pão inteiro, ou seja, a tua vida inteira, igual aquela pobre viúva que jogou no tesouro do templo as suas 2 moedinhas. Jesus parou, admirou a atitude daquela mulher e disse: ela deu muito mais que os outros. Deu tudo o que tinha para viver. Lançou a sua vida inteira no tesouro do templo de Deus. É isso que Deus pede e espera de cada um de nós. Abrir mão dos teus afetos, abrir mão dos teus projetos para Ele, abrir mão dos teus sonhos para Ele, acabar de fazer teus projetos e perguntar a Deus como deve ser o projeto que o Senhor sonha para mim. Precisamos acabar de fazer nossas vontades e nos decidir a fazer a vontade de Deus, descobrir a vontade de Deus em cada instante, em cada momento,
da nossa vida, nas coisas pequenas e na nossa vida inteira. Portanto, irmãos, vamos parar um pouco e nos perguntar: será que eu sou capaz de fazer de verdade a vontade de Deus? Ou eu tenho os meus planos e não arredo o pé? Por exemplo, se Jesus me pedisse de segui-lo, como pediu a Pedro, Tiago, João, como pediu ao jovem rico, eu seria capaz de obedecer-lhe, de deixar tudo? Vamos refletir um minuto. Será que eu vivo a minha vida com essa profundidade mesmo? Eu calculo se estou fazendo certo ou me deixo levar pelos meus caprichos, como uma criança que faz birra para ter os seus pirulitos. Eu estou na escuta sincera da vontade de Deus ou procuro tampar bem os meus tímpanos para não ouvir até o fim o que Deus deseja de mim? Vamos refletir um minuto. Enfim, diante desse Evangelho, o que Jesus me pede concretamente de mudar? O que é urgente eu mudar para realizar os desejos de Deus? Refletimos com calma. Enfim, vamos ler novamente este Evangelho tão forte, tão claro, tão determinado, e pedimos que Jesus nos ilumine para tomar um propósito concreto nesse dia, mas quem sabe um propósito que vale para a vida inteira. Paz e alegria a todos. Abro mão dos meus sonhos por ti, meu Jesus. Paz e alegria a todos. Se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos,
a seus irmãos e a suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar. Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não poderá ser meu discípulo. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, estou apaixonado, desesperado de amor. Estou apaixonado.